Exatamente o que? Quem lembra? Qual foi o tema do mês de abril, Matos? Aprendendo a discernir a voz de Deus. A voz de quem nós estamos ouvindo. Aprendemos sobre a voz de Deus, aprendemos sobre a voz do diabo e aprendemos sobre a voz do nosso próprio coração. E o Senhor, durante todo o mês de abril, nos mostrou como é perigoso seguirmos o nosso próprio coração. Amém, amados? Aprendemos que se nós seguirmos o nosso próprio coração, o que é que vai acontecer? O Senhor vai nos deixar, né? Ele deixa seguir o conselho do coração enganoso, e a Bíblia diz que quando nós seguimos o nosso coração enganoso, nós andamos para trás. É pior do que andar em círculo, é andar para trás, né? Aprendemos também sobre a voz do diabo. Foi a semana passada que nós vimos isso. Aonde é que o diabo está falando, nós vimos pela palavra, né? O Senhor dizendo que o próprio Satanás está transfigurado em anjo de luz em alguns altares. Hoje nós vamos começar o estudo novo do mês de maio, amém? E nós vamos estar falando a respeito do temor a Deus. Todo mês de maio nós vamos estar falando a respeito do temor que nós devemos ter ao nosso Deus. A Bíblia diz que o temor a Deus é o princípio de toda sabedoria, amém? E os filhos de Deus precisam temer ao Senhor, respeitar ao nosso Deus, né? Se sujeitar a Ele. Não é ter medo de Deus, é temer, respeitar e se sujeitar a Ele. O nosso texto básico está em Mateus 10, vamos lá, Mateus 10, no versículo 28. Mateus, capítulo 10, versículo 28. Todos? Todos, amém? Olha só o que a palavra do Senhor vai dizer aqui. Não temais. Todos acharam? Vamos então conferir. Olha o que a Bíblia diz. Não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Ele vai dizer assim, olha: temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. A palavra do Senhor está dizendo para nós: não temam aqueles que podem matar o corpo, não é? Não temam aqueles que podem matar o corpo, mas não podem matar a alma. Glória a Deus. Então a palavra do Senhor está falando para nós aqui nesta noite, amados, olha, que nós não devemos temer aqueles que podem matar o nosso corpo, mas que não podem tocar na nossa alma. A gente tem visto hoje, é muito comum hoje, né, nesse século, nessa geração que nós estamos vivendo, diante de tanta violência, diante de tanta notícia ruim. Então o que é que acontece? A gente observa que as pessoas temem a muita coisa, né? O povo de Deus tem medo de sair de casa, o povo de Deus tem medo disso, o povo de Deus teme a muita coisa, mas ao Senhor Jesus, que é a quem nós devemos temer, amém? Muitas vezes não teme, teme aquilo que vê. Vamos prestar atenção? Teme aquilo que vê, o homem ladrão, não é? Teme a dificuldade, mas ao Senhor não teme. E o Senhor Jesus está dizendo para nós aqui nesta noite, amados, ó, que nós não devemos temer essas coisas. Nós não devemos temer aquele que pode matar o nosso corpo. Nós temos que temer mesmo é aquele que pode matar o corpo e jogar a alma no inferno. Quem está entendendo? Nós precisamos entender que para servirmos ao Senhor, nós temos que temê-lo. A gente vê hoje as pessoas, muita gente diz que quer o Senhor, muita gente quer servir a Deus, mas nem todos estão dispostos a temer a Deus. Porque o que é temer a Deus? Respeitar o Senhor. Mesmo sabendo que Ele é invisível, nós sabemos que Ele é real. Sabemos que Ele existe, sabemos que Ele está o tempo todo do nosso lado, sabemos que o tempo todo os olhos do Senhor estão voltados para nós. Então nós precisamos colocar no nosso coração, amados, como
primazia, não é? Devemos colocar no nosso coração como firme propósito o temer a Deus, reverenciar as coisas do Senhor. Quando as pessoas aprendem, não é? Que pode ir direto a Deus, que tem acesso direto ao Senhor, que o Senhor fala também comigo como fala com o outro. Então, quando as pessoas aprendem que Deus é acessível a todos e que mora dentro de nós, o que é que tem de acontecer? As pessoas acham que isso é uma banalidade, as pessoas acham que isso é uma coisa... Jesus agora então é qualquer um, porque qualquer hora eu posso falar com Ele, não é? Eu posso ir direto a Ele, não preciso de intermediários para falar com o Senhor. Qualquer hora que eu posso fechar meus olhos, me concentrar, eu posso falar com Deus. Deus mora em mim, então ficou banal, ficou como se fosse qualquer coisa. Mas nós precisamos entender, amados, que quando o Senhor, Ele diz que nós temos acesso a Ele, quando o Senhor diz que Ele habita em nós e que nós somos templo e morada do Espírito Santo, não é porque o Senhor se desvalorizou. Quem está entendendo? Não é porque Deus se desvalorizou, Deus agora é banal, não. É porque Ele nos deu valor. Aleluia. Quem está entendendo? Amém. Ele nos valorizou. Ele fez morada em nós porque Ele fez em nós templos, porque para Ele nós temos muita importância. Ele deu valor a nós para que nós estivéssemos na capacidade de que Ele orasse em nós. E não Ele se desvalorizou e mora em qualquer um. Quem está entendendo? Então nós precisamos ter essa noção de reverência a Deus, de reverência às coisas de Deus, de reverência àquilo que é sagrado. Quem está entendendo? O que é uma coisa sagrada? O que é uma coisa sagrada, gente? Santa, separada. Quem está entendendo? É uma coisa do Senhor, é uma coisa exclusiva dEle. A palavra diz que nós somos tesouros, né? Propriedade exclusiva de Deus. Olha aí que coisa linda. Propriedade exclusiva do Senhor. Nós somos exclusivamente dEle. E nós não podemos medir o Senhor por nós. Pelo contrário, nós devemos nos medir por Ele. Quem está entendendo? Não é isso que a palavra diz? Nós somos pequenos deuses, assim como Ele é, nós somos. Não é isso que a palavra fala? Então nós precisamos entender que o nosso valor aumentou e não o dele diminuiu. Vamos em Colossenses. Vamos temer a Ele. Colossenses 1. Colossenses 1. Aleluia. Durante todo esse mês vamos estar aprendendo a respeito do temor do Senhor. O respeito a Deus, a reverência às coisas santas. Entender que as coisas de Deus são coisas separadas. Colossenses 1, perto de Filipenses, é vizinho de Filipenses. Vamos lá? No versículo 13, 1:13. Vamos? Olha só o que diz a Bíblia. Ele, esse Ele está com letra maiúscula, tá? É Jesus. Ele nos libertou, olha, Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou. Está escrito aí na sua Bíblia? Ele nos transportou para onde? Para o reino do Filho do seu. O Senhor Jesus, espiritualmente falando, olha o que a Bíblia está dizendo que Ele fez. A primeira coisa que Ele fez conosco foi nos libertar, presta atenção, Ele nos libertou do império das trevas, Ele nos libertou do domínio de Satanás, nos libertou das influências do diabo, Ele nos libertou deles. Diga: eu sou liberto do demônio, sou liberto do diabo. Amém? Ele já nos libertou. Depois que Ele nos libertou, o que foi que Ele fez? Nos transportou, nos tirou do império das trevas e nos levou, irmãos, Ele nos levou para o reino do Filho do seu. Nós estamos
espiritualmente falando, assentados em lugares celestiais, em Cristo Jesus. Quem fez isso? Eu que fui? Não, Jesus. Ele que fez isso. Ele pegou e transportou. Ele chegou no reino do Filho do amor dele e nos colocou. Olha só onde nós estamos. Olha o valor que nós temos. Olha quem nós somos. Olha só quem nós somos. Nós temos uma nova identidade. Nós temos uma nova identidade espiritual. Nós somos filhos de Deus, nós somos mais que vencedores, nós somos salvos eternamente, nós somos predestinados à salvação, nós somos nação santa, raça eleita. Nós somos esse povo. Nós não somos aquele povo, amado, qualquer um que o demônio entra e sai, que o demônio faz o que quer. Quem está entendendo? Nós não estamos mais à mercê de Satanás. Ele hoje não pode mais nem nos tocar. Ele agora nem nos toca, porque nós hoje já fomos transportados. E nós não fomos transportados pelo pastor, nós não fomos transportados pelo bispo, nós fomos transportados pelos próprios Jesus. Ele nos pegou e nos transportou. Venceu os demônios que atuavam em nossa vida, os demônios que atuavam em nossa vida e que agora está aí atuando nos filhos da desobediência, não é assim? Está escrito, aqueles que ainda estão mortos em pecados e delitos, os demônios atuando no corpo dele. O Senhor venceu ele por nós, aí nos pegou e nos transportou, nos levou até o reino do Filho do amor dele, nos colocou assentados em lugares celestiais. Nós estamos numa dimensão celestial. Somos nós esses cidadãos dos céus. E o Espírito Santo de Deus está onde? Habitando em... Só que tem uma coisa muito séria. Quando o Senhor venceu Satanás, quando o Senhor despojou o diabo, quando o Senhor tirou ele da nossa vida, quando o Senhor anulou os feitos dele em nós, nos pegou e nos colocou assentados em regiões celestiais, o que foi que nós trouxemos junto? A nossa natureza carnal, que não se converte nunca. A natureza carnal, amado, que até a volta de Cristo, ela vai estar em nós, olha, militando. Ela vai estar em nós. Quem está entendendo? Embotando a nossa visão, trabalhando no nosso entendimento, para que esta identidade espiritual não esteja fixada em nós e para que nós não possamos viver de acordo com o que a palavra fala e que é o modo digno que nós temos que viver. Então, o que é que acontece? Essa natureza carnal, que a gente já aprendeu que ela é inimiga de Deus, ela vai estar 24 horas por dia, o tempo inteiro ali, olha, guerreando na nossa mente, para que a gente não venha viver como nós temos que viver, para que a gente não tome posse do que é nosso, porque o que é nosso está nas regiões celestiais, nós também estamos lá em espírito, mas se vivemos segundo a carne, não tomamos posse das coisas espirituais, porque a natureza carnal, ela está em nós, ela não se converte. A natureza carnal, amado, não se converte. Ela não se converte nunca. Até a volta de Cristo, até o dia que você morrer, você vai ter que estar atento a ela. Veja só o que Tiago fala para a gente. Diga para o seu irmão primeiro, diga, você está sentado nas regiões celestiais. A sua identidade espiritual é esta. Amém? Você é filho de Deus. Tiago, vamos lá ver o que é que Tiago vai falar para a gente. O Senhor, Ele já fez todas as coisas por nós, e nós precisamos temê-lo, precisamos reverenciá-lo. Tiago 4, vamos lá, Tiago 4, no capítulo 1, 4, versículo 1, olha só o que é que vai dizer aqui. 4, 1. De onde, todos acharam? De onde procedem guerras e contendas que há entre vós? De onde, senão dos prazeres que militam aonde? Na vossa? Mas aqui não está dizendo, de onde vem essa guerra? Vem do demônio, está escrito aí? De onde vem essa contenda? Da carne. Quem está entendendo?
o pecado hoje, pode deixar aberto que a gente ainda vai ler aí. O pecado hoje, ele opera na vida do Filho de Deus através da carne, da natureza carnal. Foi o demônio que fez isso? Não foi. Foi a natureza carnal. Foi o seu eu. É por isso que nós temos que temer a Deus. Porque quando nós tememos a Deus, irmão, nós vigiamos, quem está entendendo? Fazemos morrer a nossa natureza carnal. Quando nós tememos ao Senhor, nós não andamos na prática do pecado. Nós não andamos fazendo coisas erradas. Por quê? Porque a gente entende, presta atenção, a gente entende que o pecado em nós está crucificado, que Deus não quer mais que a gente ande no pecado. Que a gente está sentado, nas regiões celestiais, que nós somos filhos de Deus e, portanto, não devemos andar na carne. Mas a carne nos leva a pecar. No capítulo 3, 16, olha só como é interessante isso aqui. Capítulo 3, versículo 16, aí mesmo em Tiago. Olha só o que é que ele vai dizer. Pois, onde há inveja, olha, e sentimento faccioso, aí há o quê? Confusão. E toda espécie de quê, irmão? Toda espécie de coisa ruim. Onde há inveja e sentimento faccioso. O que é um sentimento faccioso? O que é um sentimento faccioso, irmão? Sentimento de divisão, né? O que é uma facção? Uma divisão, um motim. Quem já ouviu falar no motim? É a divisão. O motim, a rebelião, né? A rebelião. A palavra diz que onde há esse espírito de rebelião, de contenda, de confusão, há também toda espécie de coisas ruins. Pastora, por que muitas vezes os filhos de Deus, por que a gente vê esse comportamento em muitas igrejas? Porque muitas vezes acontece no Filho de Deus, no meio do povo de Deus, essas divisões, essas facções, inveja. Porque o irmão tem inveja da unção na vida do outro irmão? Porque o irmão tem inveja, né, da posição do outro irmão? Porque se o irmão é santo, se o irmão é filho de Deus, por que o irmão sente isso? Todos que sentem isso, irmão, todos que sentem invejas, facção, divisão, promove motim, isso acontece em todas as igrejas. Por que isso acontece? Porque essas pessoas estão embaixo de um espírito. Quem está entendendo? Embaixo de um espírito, irmão. Espírito de libertinagem. Um espírito que nega a autoridade de Deus. Um espírito que não se curva à palavra de Deus. Um espírito que não está disposto, olha, a obedecer ao que o Senhor falou. Por que é que isso acontece? Por que é, irmão, que alguém se torna invejoso, faccioso, sem meio uma contenda, sem meio uma confusão, Por quê? Porque não teme a Deus. Quem teme a Deus não faz facção. Quem teme a Deus não é rebelde. Quem teme a Deus não faz divisão no meio do corpo. Quem está entendendo? Quem teme a Deus, irmão, curva, reverencia a presença do Senhor. Quem teme a Deus obedece à autoridade. Porque o próprio Deus, olha, o próprio Deus, pelo Espírito, coloca isso. O temor a Deus é uma das formas mais claras de se mostrar o Filho de Deus e o Filho do Diabo. O Filho de Deus, ele teme ao Senhor. O filho do diabo nunca teme, nunca vai temer. Ele sempre vai ser rebelde, ele sempre vai colocar confusão, ele vai sempre estar embaixo desse espírito de rebeldia e de rebelião. E nós, como filhos de Deus, precisamos ter muito cuidado. Precisamos ter muito cuidado, irmão, para discernir as coisas. Porque a carne nossa, ela não se converte, ela está o tempo todo querendo desagradar a Deus. O tempo inteiro, a natureza carnal quer pecar. E se os filhos de Deus não estiverem atentos à vontade de Deus, se os filhos de Deus não estiverem em temor, presta atenção, se os filhos do Senhor não estiverem em temor, o que é que vai acontecer com esses filhos de Deus? Serem contaminados, arrastados por esse espírito
de rebeldia, de desobediência. Mas, pastora, e isso é o quê? É quando a pessoa se rebela e vai embora? Não, irmão, muitas vezes a pessoa não se rebela e vai embora, não. Quando a pessoa se rebela e vai embora, é ótimo. Como o apóstolo Paulo fala. O apóstolo Paulo diz, é bom, porque aí fica manifesto, né? Se manifesta. O pior é quando não se rebela e vai embora. O pior é quando a coisa fica ocultada. E aí esperando o dia que o Senhor Deus vai manifestar. Então nós precisamos tomar muito cuidado com a nossa vida. Nós precisamos temer a Deus em todo o tempo. Em todo o tempo o temor de Deus tem que estar, olha, como base da nossa vida cristã. Como base, como alicerce da nossa vida espiritual. Precisamos temer a Deus 24 horas por dia e vigiar. Porque até numa conversa, quem está entendendo? Até numa conversa, você pode se envolver numa rebelião, você pode se envolver numa rebeldia. Você pode se envolver numa coisa que é um levante contra a palavra do Senhor. E nós precisamos tomar muito cuidado com isso. O rebelde, ele nega o princípio de autoridade. Ele nega o princípio de autoridade, ele não tem temor a Deus. E nós precisamos cultivar isso em nosso coração. A igreja de Deus precisa temer ao Senhor. Nós precisamos, amados, estar tão quebrantados, tão tementes, que seja qual for a ordem dada pelo Senhor, nós precisamos ter a humildade de dizer amém, eis-me aqui, Senhor, sem perguntar a Ele, por que o Senhor está fazendo desse jeito? Porque nós não temos que perguntar. Nós só temos que saber, aquilo que Deus faz para nós é bom. A vontade dele para nós é boa, perfeita e agradável. Ele sabe o que é melhor para nós. Agora, para nós nos rendermos à vontade do Senhor, nós precisamos temê-lo. Senão, a nossa natureza carnal, quem está entendendo? A nossa natureza carnal vai se rebelar contra a palavra do Senhor. Às vezes, amado, a rebelião é com o outro irmão que também é rebelde, ele lhe convidou. Às vezes a rebelião é em concordar contra a palavra de Deus na pregação. E às vezes a rebelião é dentro do próprio Filho de Deus, ele com ele mesmo. A guerra dentro dele mesmo. É dele ouvir a voz do Senhor, mas não querer se inclinar. Quem está entendendo? É falta de temor. O Senhor está falando, sim, eu estou ouvindo, mas eu não vou me inclinar. Não precisa contaminar mais ninguém. Ele por si só já está se contaminando. E nós precisamos ter esse temor. Precisamos ter o temor de não nos associarmos com a desobediência e também não gerarmos desobediência em nós. Quem está entendendo? Não deixar a desobediência enraizar no nosso coração. O diabo é muito astuto, irmão, e a nossa carne, ela tende ao pecado. A nossa carne sempre tende ao pecado. Então, muitas vezes, não precisa ninguém lhe contaminar. O próprio diabo sopra no seu ouvido, porque ele não entra em você. Quem está entendendo? E aí você já acha uma lógica e uma forma de dizer, não, eu estou certa. E aí, irmão, quando isso entra na tua mente, e eu estou certa, indo contra a palavra do Senhor, tem que tomar cuidado. Tem que tomar muito cuidado. Quem está entendendo? Porque a palavra do Senhor fala o quê? Que a altivez, a rebeldia precede o quê? A queda. Né? Precede a queda. Então, quando vem no teu coração uma intenção, vem no teu coração um pensamento, quando flui em você algo que é contra a palavra do Senhor, você deve já repreender. E não aceitar nem em você. Quem está entendendo? Para que você seja limpo, para que você possa oferecer a Deus o seu louvor, senão a sua oração não é aceita. A Bíblia diz, quem é que entra no santuário para adorar? A palavra do Senhor diz, quem é que entra no santuário para adorar? Quem tem mão limpa, coração puro, né? E às vezes ficou no seu coração uma coisa, irmão, aí ele trouxe uma angústia, ele trouxe uma agonia, ele trouxe... É uma perversão em você mesmo, né? E aí ele perturba. A palavra do Senhor no Evangelho da Graça, o apóstolo Paulo usa esse termo, ele diz assim, é uma raiz de amargura, que brota, contamina, perturba. Então nós temos que tomar muito cuidado e entender, tá? Que todo invejoso, todo faccioso, todo espírito de rebeldia, é um espírito que vai contra a autoridade do Senhor, contra a palavra de Deus. 1 Coríntios, aí a Bíblia vai dizer aqui, né, que traz confusão e toda espécie de coisa ruim.
traz confusão. Vamos ver em 1 Coríntios o que a palavra vai falar. 1 Coríntios 14. Longe de nós essa confusão, amém, irmãos? Longe de nossa vida. 1 Coríntios 14, no versículo 33. Oh, 1 Coríntios 14, 33. Todos acharam? Vamos lá? Espero. Olha só o que diz a Bíblia. Vamos? Porque Deus, olha, porque Deus não é de confusão, e sim de paz, como em todas as igrejas dos santos, todas. Você está numa igreja de santos? Amém? Quem faz parte de uma igreja de santos? Então, na sua vida, irmão, em todo lugar, o nosso Deus não é Deus de confusão. Você vê que o apóstolo Tiago, ele diz que as coisas da carne traz o quê? Confusão e sorte de toda coisa ruim, né? Mas o nosso Deus, ele não é Deus de confusão, ele é Deus de paz. Essa palavra paz é uma coisa muito interessante, irmãos. Quando você estiver atribulado, quando você não estiver em paz, vai para o joelho, vai orar, vai falar com Deus, porque alguma coisa está errada com o teu espírito diante do Senhor. Se inquietou, agoniou, não está tendo paz, vai orar e vai falar com Deus, porque alguma coisa não está agradando a Deus na sua vida. E aí o espírito começa a cobrar, inquietar, às vezes você não sabe o que é. Você vai orar que Deus te mostra. Que a Bíblia diz que a paz é o árbitro. A paz de Cristo é o árbitro do nosso. Se está bem com Deus, está em paz. Se está alinhado, se está fazendo o que Deus mandou, se está, então tem paz. Mas se perdeu a paz, tem alguma coisa errada aí. Tem que buscar, tem que orar, pedir a Deus para mostrar, revelar, porque na sua vida espiritual alguma coisa não está agradando ao Senhor. Quem está entendendo? Ele é Deus de paz. Ele não é Deus de confusão. Onde tem a confusão, não é Deus quem faz confusão. Precisamos andar em temor. Temor a Deus, obediência a Deus. Olha, servindo ao Senhor, fazendo o que Ele mandou, e vamos ter paz. Aleluia. Mas se estivermos desalinhados, o Espírito de Deus vai nos inquietar. O próprio Espírito inquieta. Às vezes as pessoas dizem assim, eu não consigo me aquietar, eu deito, não consigo dormir. Vai orar, vai falar com Deus. Que o Senhor é o Espírito dele que está inquietando você. Quem está entendendo? O Espírito do Senhor que está te chamando. É Deus que quer falar contigo. Vai orar, vai falar com Deus. Pega a Bíblia, vai ler. Busque a paz. Busque a paz. Porque quando você estiver alinhado em temor, em obediência, você vai ter paz. O mundo pode estar se destruindo, mas você está... 1000 cai do teu lado, 10.000 à tua direita e você em paz. Você não é nem atingido. Então vamos temer ao Senhor, amém? Vamos temer a Deus. Olha só o que a palavra fala em 1 Samuel 12. É muito importante, amado, o temor ao Senhor. Só obedece a Deus quem teme. Quem sabia disso? Só quem teme obedece. Quem não teme não obedece, irmão. Acha que é escolha obedecer. Quem entende? Quem teme ao Senhor, irmão, já sabe. Olha, é a vontade de Deus, eu vou ter que me curvar. É Deus quem quer, é Deus quem falou, eu vou ter que aceitar. Não é assim? Porque tem temor, porque não quer ir contra Deus. Agora, quem não teme, irmão, é difícil. Quem não teme a Deus é complicado. Quem não tem o temor do Senhor, é difícil você lidar. Porque Deus está falando, mas a pessoa está teimando. Deus está falando, a pessoa está teimando. Deus está dizendo, a pessoa está insistindo.
Quando a pessoa não tem o temor de Deus, é complicado. 1 Samuel 12, Glória a Deus. no versículo 14, olha só o que está escrito aqui. Se temerdes a quem? Ao Senhor. Se temerdes ao Senhor, e o servirdes, e lhe atenderes a voz, Deve ouvir a sua voz. e não lhe fordes, Rebeldes. aleluia, ao mandato, e seguirdes o Senhor vosso Deus, tanto vós, como o vosso rei que governa sobre vós, o que é que acontece? Bem será. Olha, bem será. Tudo vai dar bem. Se porém, o que ele vai dizer aqui? Se porém não derdes ouvidos à voz do Senhor, mas antes fordes rebeldes ao seu mandado, a mão do Senhor será contra, Vós, como foi contra vossos. pais. Interessante é que Deus está dizendo, se temer ao Senhor e o servir. A gente vê hoje, amado, muita gente querendo servir a Deus. É ou não é, irmão? Muita gente querendo servir a Deus, muita gente querendo fazer a obra de Deus. Muita gente, irmão, se dizendo servo de Deus. Não é assim? Eu sou servo do Senhor, eu sirvo a Deus, eu sou de Deus. Mas aqui a palavra do Senhor diz primeiro, temer. Se temer e depois servir. Para servir a Deus é preciso primeiro ter temor, irmão. Como é que alguém pode servir a Deus se não temer a Ele? Como alguém pode servir a Deus se não tem temor dEle? Como é que pode? Como é, amado, que eu posso chegar aqui em cima? Preste atenção. Como é que eu posso chegar aqui em cima e falar para a igreja assim, amados, a palavra do Senhor diz que você deve ofertar e dizimar tudo que vem na sua mão, tudo que você ganha, você deve dar dízimo e oferta. Se eu infrinjo essa lei, se eu não faço isso, como é que eu posso chegar aqui e dizer? Como é que eu posso chegar aqui para dizer para os irmãos, olha, irmãos, vocês têm que obedecer a palavra de Deus, se eu não obedeço? Isso é hipocrisia, é ou não é, irmão? Então, antes de temer a Deus, antes de servir a Deus, tem que temer a Ele. Precisa temer a Deus de todo o coração, irmão. Precisa, olha, respeitar o Senhor, entender, irmão, que Deus é precioso, Deus é grande, Deus é uma coisa muito poderosa, Deus é uma coisa tremenda. A gente precisa olhar Deus como Ele é, como, né? Maravilhoso, terrível, dá a vida e tira a vida. Nós precisamos ter temor a Ele. Nós precisamos ter reverência a Deus. Nós precisamos ver as coisas de Deus como coisas especiais. E não olhar as coisas de Deus como qualquer coisa, né? E não tratar das coisas de Deus como qualquer coisa. Não achar que Deus você encontra por aí de qualquer jeito e é de qualquer forma que se serve a Ele. A gente, para servir ao Senhor, precisa, antes de tudo, irmão, estar disposto, a anular a si mesmo. Pense aí. Não foi isso que Jesus disse? Você quer vir após mim? Negue-se. E agora? Você não quer vir após mim? Então negue-se. Negue-se a si mesmo. Pegue ainda a sua cruz e venha. Então, para servir a Deus, a primeira coisa que a gente tem que fazer é abrir mão de nós. Mas a minha vontade, a sua vontade não tem que mais ter peso. O peso tem que ter a vontade de... Por quê, pastora? Porque nós não somos mais de nós mesmos. Nós agora somos de quem? Dele. E nós precisamos temer a Ele e levar isso a sério. Quem está entendendo? Isso é para ser levado a sério. Isso não é para ser uma conversa. Isso não é para ser uma anedota. Quem está entendendo? Eu temo a Deus. Eu não sou, mas Deus é meu dono. Não, isso é uma coisa real. Isso tem que ser vivenciado por nós. A minha vontade, a minha vontade. Mas a minha vontade não conta. Tem que contar a vontade dele. Quem está entendendo? Senhor, que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua. Mas o meu coração está aqui. Eu quero a minha vontade, eu quero a minha vontade. Eu quero. Mas por temor a Ele, eu tenho que estar, capacitada pelo Espírito a dizer, não, Senhor, que não seja feita a minha vontade, não, mas que seja feita a tua. Mas a minha vontade parece tão boa, a minha vontade parece maravilhosa, irmão.
A nossa vontade parece muito boa, é ou não é verdade? Primeiro que a nossa vontade é aquilo que nos agrada. Você já viu alguém desejar algo que não agrade? Olha aí. Você não vai desejar algo que você não goste. Você não vai desejar algo que não lhe agrade. Então, a sua vontade é o que agrada o seu coração e a sua carne. Agora, por temor a Deus, precisamos abrir mão dessa vontade para fazer a vontade dele. E só assim nós vamos servir a ele. Quem está entendendo? Isso parece uma coisa tão simples, isso parece uma coisa tão banal, mas desse princípio de temor, de reverência, de respeito, é daí que vem a nossa espiritualidade, irmão. É daí que vem a nossa unção. Quem é aquele que tem espiritualidade? Quem é aquele que é cheio da unção? Aquele que tem reverência às coisas de Deus. Aquele que tem Deus como santo, como especial. Quem está entendendo? Aquele que tem Deus que como Deus é maravilhoso porque Ele me deu a liberdade de estar com Ele. Aquele irmão, olha, presta atenção, que reconhece o valor que Deus tem. Precisamos reconhecer o valor de Deus. Para reconhecer o valor de Deus tem que haver temor. Tem que haver respeito. Quem está entendendo? Tem que haver respeito, tem que haver reverência. O que é reverência? O que é reverência? É respeitar se sujeitando. Reverenciar é respeitar se sujeitando. Porque tem uma diferença de só respeitar e de respeitar com sujeição. Eu posso respeitar o irmão Uriel e discordar com ele em algumas coisas. Eu posso respeitar o irmão e discordar com ele. Diferente de eu respeitar, concordar e me sujeitar. Quem está entendendo? Eu posso respeitar a opinião de todo mundo. Posso ou não posso? Eu posso respeitar a opinião de todo mundo. Agora, eu não vou me sujeitar a toda a opinião. Vou? Então, ao Senhor, a gente tem que respeitar e se sujeitar. Que é o mais difícil. Que é o mais difícil. Nós vivemos hoje uma geração onde 90% dos crentes não se sujeitam ao Senhor. Estamos vivendo um tempo onde a maior parte dos filhos de Deus não se sujeitam à palavra dele. Não se sujeitam ao mandar do Senhor. Na verdade, hoje a gente vive uma geração onde as pessoas querem mandar em Deus. Eu quero assim, e Deus me abençoe assim, porque eu quero assim, viu? Traz o projeto pronto, apresenta a Deus, diz que Deus abençoe meu projeto. Isso é falta de temor, irmão. Faz toda a programação, não é assim? Traz para o Senhor e diz, aqui, Senhor, minha programação, e eu vim buscar a bênção para essa programação. Isso é temor a Deus? Não. Temor a Deus, irmão, é chegar diante do Senhor, olha, e dizer, Senhor, nada tenho, nada sou, estou vazio de mim mesmo, quero me encher do Senhor e cumprir o teu mandar, e fazer a tua vontade. Isso é que é se sujeitar a Deus. Não é chegar na casa do Senhor, né, com o pacote embrulhado e dizer, olha, está aqui o meu pacote, e abençoe esse pacote. Isso não é temor a Deus. E isso é o que nós estamos vendo hoje. O tempo inteiro. Falta de temor, falta de reverência, falta de respeito. E quando a coisa não sai como queria, ainda quer colocar a culpa em alguém. Ainda quer colocar a culpa em alguém ainda. Quando a coisa não sai como queria, ainda quer colocar a culpa em alguém. E muitas vezes abandona a fé, abandona a casa de Deus, vira as costas para a palavra. Quem está entendendo? Por quê? Porque não tem temor. Imagine, irmão, Imagine alguém que chega na casa do Senhor com o embrulho pronto, um programa feito, né? Com um propósito pronto, projeto. Coloca diante do Senhor. E Deus olha e diz, não, o meu projeto para você não é esse. O meu projeto para você é outro. Aí tá, então bom, então eu vou embora. Tem temor nisso? Que temor tem nisso? A primeira coisa que a gente tem que aprender, quando a gente se converte, isso deveria acontecer quando se é ainda menino na fé, né?
A primeira coisa que a gente tem que aprender é que o nosso eu morre. O nosso eu tem que morrer. Não tem projeto, não tem sonho, não tem proposta, não tem nada disso, irmão. Quando se vem a Cristo, quando o Senhor traz, a Bíblia diz que é nova, nasce de novo. É tudo novo, irmão. Glória a Deus. Não traz o pacote nas costas e quer enfiar a goela abaixo do Senhor, não. Isso não existe. Isso não existe. Isso é falta de temor a Deus. Quando se está em Cristo, irmão, se é nova criatura. As coisas velhas, Boa esta palavra, Senhor. tudo se faz. E que novo é esse? É a novidade do Senhor. É Ele agora que vai dizer como é. É estar sentado ouvindo e dizer: Senhor, eis-me aqui, que se cumpre minha tua vontade, amém, graças a Deus. Ah, mas eu não pensei assim, irmão. Deus não quer saber o teu pensamento. Aleluia, não é igual dele. Ele não está aqui para cumprir o que você pensou. Ele está aqui para trazer à existência o que não existe, colocar você na missão e cumprir na tua vida aquilo que Ele já aproveitou para você. Desde quando? Antes da fundação do mundo. Vai dizer que você chega na casa de Deus Creia nessa mensagem. com o seu projeto pronto, e o seu projeto é aquele que Deus projetou para você? Nunca, jamais. Nunca, jamais. Às vezes você insiste em querer fazer uma coisa e Deus não abre a porta para você. Por quê? Porque Deus não quer isso para você. Deus quer para você outra. Não foi isso que nós aprendemos a semana retrasada? Até na adversidade, Deus está falando. Os discípulos queriam ir para um lugar, Paulo queria ir pregar em uma cidade. O que foi que a Bíblia diz que o Espírito Santo impediu. Fez ele ir para outra, para Macedônia. Por quê? Porque Deus queria ele lá. Aleluia. E nós, quando somos tementes, presta atenção, quando nós somos tementes a Deus, nós não ficamos questionando o Senhor, questionando Ele. Ah, Senhor, mas eu queria assim, porque o Senhor não me deu assim. Ah, Senhor, mas eu preferia desse jeito. Não. A gente simplesmente diz amém, graças a Deus, tudo que Deus faz é bom. Quem está entendendo? Para onde é que eu vou agora, Senhor? E vai. Não foi assim que Paulo fez? Foi para Macedônia. Ele queria ir para outro lugar, mas ele simplesmente, se deixou levar pelo Espírito. Precisamos temer, irmão. Precisamos temer, senão nós vamos viver, sabe como? Quem não teme, você sabe como é que vive? Dando murro em pontas de faca. Lutando contra Deus e nunca vai vencer. Você acha que alguém luta contra Deus e vence? Ou se curva para cumprir o propósito que Ele já determinou, ou então vai ficar andando em círculo. Vamos lá em Hebreus 12. Vai dar tempo. Hebreus 12. Então, antes a gente teme e depois a gente serve. Hebreus 12. Quem teme a Deus não se desvia, irmão. Quem teme a Deus não vai para o mundo. Quem está entendendo? Não é aquele irmão que diz assim: é um pastor, que o meu usado. Está onde? Está no mundo. Né, irmão? Voltou para a droga, voltou para a prostituição. Porque não teme ao Senhor. Quem teme a Deus está ali como Maria, sentado nos pés dele. Hebreus 12. Fica ali, como Maria, sentado nos pés do Senhor, aprendendo e crescendo. Hebreus 12, no versículo 28, olha só o que a palavra de Deus vai dizer para nós. 12, 28. Por isso, recebendo nós um reino que inabalável. Retenhamos o que? A graça. Diga pelo seu irmão: retenha a graça, irmão. Tem que conhecer a graça e reter a graça. Pela qual, olha só como é forte isso aqui. Pela qual, pela graça, sirvamos a Deus de modo que agradável, com reverência e santo temor. A palavra está dizendo aqui que nós já recebemos, né? Nós recebemos de Deus o quê? Um reino inabalável. E a Bíblia diz que é para nós retermos. O que é reter? Como é reter? A graça. Olha como é importante a graça. O Senhor Jesus chegou a dizer a Paulo, né? O que foi que Deus disse a Paulo? A minha graça. O que é a graça? Todo esse ensinamento do apóstolo Paulo.
todo o ensinamento que Paulo deixou é a graça de Deus. E a Bíblia está dizendo aqui para nós que pela graça, ó, é para a gente reter a graça, porque pela graça, ó, pela graça, através da graça, nós vamos servir a Deus. Como é que a gente serve a Deus aí? De modo agradável. E santo temor. Olha aí. A graça de Deus, ela nos capacita a isso. A palavra da graça, o evangelho da graça, nos dá essa capacidade de servir a Deus de modo agradável. Como é que alguém pode servir a Deus de modo agradável, irmão? De um modo que agrada a Deus. Servir a Deus de modo agradável é servir a Deus de um modo que agrada a Deus. E o que é que agrada a Deus? É obediência, né? O que é que agrada a Deus? Reverência. E a Bíblia vai dizer aqui, ó, servimos a Deus de modo agradável e como? Com reverência e um santo temor. Precisamos servir a Deus com reverência e com santo temor. A graça de Deus nos capacita a isso. Está escrito aqui que pela graça a gente pode servir a Deus com reverência. Pela graça a gente pode servir a Deus com santo temor. Só pela, olha, presta atenção, só em obediência à palavra da graça, irmão. Quando você obedece à palavra da graça, quando você entende que você não está mais preso na mão do diabo, quando você entende que você já foi libertado do diabo, que você agora está sentado em lugares celestiais, quando você entende que você pertence a um reino inabalável, o reino do Filho do amor de Deus, quando você entende, irmão, que o mundo espiritual é diferente, que você agora tem uma vida em Cristo, pela palavra, você está garantido a sua salvação, você tem temor a Deus. Você serve a Deus de modo agradável. Você não serve a Deus de qualquer jeito. Irmão, não tem coisa para doer mais. Sim, é verdade. Não tem coisa para inquietar mais a gente, para doer mais no coração da gente. Quando a gente vê alguém servindo a Deus de qualquer forma. Se dói na gente, mas não se dói. Não dá vontade de dizer assim, olha, senta. Desce a Deus, desce ao Senhor. Né? Senta, tira a farda, você não vai mais servir ao Senhor. No dia que você tiver reverência, aí você serve. No dia que você tiver reverência às coisas de Deus, no dia que você servir a Deus com amor, aí você volta a servir a Deus. Tira a farda e senta. No dia que você aprender a servir a Deus de modo agradável, aí você bota a farda e vem servir ao Senhor de novo. Porque não tem coisa pior, sabe, para doer mais do que você ver alguém com relaxamento ou com descaso das coisas de Deus. Irmão, pode ser essa flor. É da casa do Senhor. Aleluia. É de Deus. Tenha cuidado, tenha amor. Porque não é a mesma coisa da flor da sua casa. Quem está entendendo? Não é a mesma coisa da flor da sua casa. É a flor da casa de Deus. É a flor do templo da casa do Senhor. Precisa ter reverência. Precisa ter amor às coisas de Deus. Vai lavar, vai limpar, faça com amor. Não faça, a mesma coisa de estar fazendo na minha casa. Não é a mesma coisa de estar fazendo na sua casa. Quem está entendendo? Não é a mesma coisa de estar fazendo na sua casa. É a casa do Senhor. É o lugar onde o corpo de Cristo se reúne. Quem está entendendo? Eu sou do tempo, irmão, de quando a gente botava uma farda de diaconisa, que na época era obreira, né? Misericórdia. Era tanta reverência com as coisas de Deus, amado, que eu já cansei de ver, já aconteceu comigo, de pessoas endemoniadas chegarem perto, tocar na farda e cair manifestado. Por quê, pastor? Por causa da reverência, por causa da santidade, por causa da separação. O demônio passar do outro lado da rua, ver a obreira fardada e cair manifestado lá. Já aconteceu comigo, ter que atravessar a rua para ir expulsar o demônio. Por quê? Porque as coisas de Deus eram vistas com reverência. Tinha-se temor. A casa de Deus. Hoje a gente vê as coisas de Deus sendo tratadas. Irmãos, nós precisamos voltar ao primeiro amor. Precisamos voltar a honrar a Deus. Eu tenho certeza que se Deus materializasse aqui, ó, todo mundo ia tremer. Só que nós não precisamos ver. Verdade. A Bíblia diz que nós somos da fé. Fé é crer sem ver. Ou você duvida que Ele está aqui? Você não está vendo Ele, mas Ele está.
E a tua reverência tem que ser a mesma. A reverência tem que ser a mesma, irmão. Você não tem que ser aquele que quer ver, né? Ah, eu vi o anjo. Irmão, você tem que crer que este lugar está cheio de anjo. Este lugar está cheio da glória de Deus. E se você está no Espírito, quando você fecha seus olhos, irmão, você vai transbordar. Você vai transbordar. E isso tudo, você sabe o que é isso tudo? Temor. Tem gente que tem tão pouco temor, porque eu não vou dizer que não tem temor, mas tem tão pouco temor a Deus, tão pouco temor a Deus, que nem sente a presença dele. É verdade. É verdade. Nem sente a presença de Deus. O Senhor está aí, os anjos estão ministrando, né? O fogo está descendo, Deus está operando. Mas a pessoa nem consegue perceber. Isso é o quê? Isso é falta de temor. Isso é carnalidade, né? Isso é carne pura. A carne não sente a presença de Deus. E você só sente a presença de Deus no Espírito e em temor, em reverência. Em reverência, irmão. Precisa ser reverente. E a Bíblia está dizendo que a graça, olha, nós recebemos um reino em Babalava e essa graça nos dá essa condição. Servir a Deus de modo agradável. Como é que você gosta de ser servido? Como é que você gosta de ser servido? De qualquer jeito? Ou melhor, eu não vou nem dizer como é que você gosta. Como é que você acha, né? Como é que você pensa que Deus merece ser servido? Vamos parar para pensar? Como é que você pensa que Deus merece ser servido? Pense aí. Como é que Ele merece? O que é que Ele merece de nós? O que é que Deus merece de nós? Será que o que Ele merece é o que nós estamos dando? Será? Que nós estamos dando a Deus aquilo que Ele merece de nós? Você acha que você está dando a Deus aquilo que Ele merece que você dê? Você acha, irmão? Guarde a resposta para você, porque eu tenho certeza que Ele te mostrou. Filipenses 2:12. Guarde para você essa resposta. Será que você tem dado a Deus aquilo que Ele merece? Você tem servido a Ele como Ele merece? Filipenses 2:12. Assim, pois, amados, todos acharam? O Evangelho da Graça, né? Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, aleluia, ó, não só na minha presença, porém muito mais agora, na minha, povo de Filipenses, está vendo? É o povo obediente. O apóstolo Paulo disse: vocês obedecem na minha presença e também na minha ausência, aleluia. Olha só o conselho, o que ele vai dizer: desenvolvei o quê? A vossa salvação, com temor e tremor. Desenvolva a sua salvação com temor e tremor. É muito natural, né, quando as pessoas dizem: eu sou salvo. Quando a gente aprende que o nome está escrito no livro da vida desde quando? Antes da fundação do mundo. Que ninguém vai apagar, que a salvação não vai perder. O que é que acontece? Acontece muitas vezes, irmão, que as pessoas: já estou salvo, né? Já estou garantido, ninguém tira meu nome no livro da vida, já estou salvo mesmo. A palavra está dizendo aqui, olha, que a salvação, ela tem que ser o quê? Desenvolvida. Não é assim, já está salvo mesmo e acabou. Quem está entendendo? A salvação é uma coisa que nós temos que desenvolver. Glória a Deus. Todo dia. Todo dia a gente tem que desenvolver a nossa salvação. Não é assim, estou salvo e acabou, não. A salvação, ela tem que ser desenvolvida diariamente. Como? Com temor a Deus. Tremor diante das coisas do Senhor. Você sabe o que é isso? Temor e tremor. Você sabe que reverência é essa de você tremer diante de Deus?
temer ao Senhor, obedecer aos seus mandatos, se curvar à palavra, servir a Deus com mão limpa e coração puro e tremer diante dele. Agora, pensa se hoje se encontra mais isso, irmão. Pensa se hoje se encontra mais essa igreja que teme. A gente encontra assim, muita gente que diz que serve, muita gente que diz que é servo, muita gente que diz que é ungido, muita gente que diz que é muita coisa. Agora, pouquíssimos que estão dispostos a obedecer. Pouquíssimos, quase nenhum, que está disposto, irmão, a abrir mão de tudo para servir. Quase nenhum que está disposto a negar a si mesmo, a fazer o seu embrulhinho, jogar no lixo e deixar o Senhor fazer, dizer o seu destino. O que foi que Paulo falou? Tudo que eu tinha, todo o meu ensinamento eu refutei como perda. Paulo disse, todo passado eu refutei como perda para ganhar a Cristo. Esquecendo das coisas que para trás fica, avançar para crescer no Senhor. Quem está entendendo? Isso é temor a Deus. É isso que nós precisamos ter. É com esse temor que nós vamos servir a Deus de forma agradável. É com esse temor que nós vamos agradar o coração de Deus e Ele realizar aquilo para nós. Quem está entendendo? É com esse temor que nós vamos obedecer e todas as bênçãos vão vir nos... As bênçãos vêm e alcançam, irmão, quando a gente está em obediência. Agora, para obedecer, é preciso temer a Deus. É uma coisa que as pessoas não dão muita importância. Se a gente observa hoje, os valores estão todos invertidos. As pessoas estão andando todas no sentido errado. Primeiro a gente teme, depois a gente serve, depois a gente é abençoado. As pessoas chegam, não temem, não servem, já querem ser abençoados. Quem está entendendo? Ainda está esperando ser abençoado para depois servir e temer. E não é esse. O processo não é esse. Quem está entendendo? O processo não é esse, não. O processo é chegar, se anular, abrir mão de tudo, temer, obedecer, servir e depois tomar posse. Quem está entendendo? Então é isso que Deus quer dessa igreja, é isso que Deus quer de nós, temor. Amém? Vamos estar o mês todinho falando do temor a Deus. Precisamos temer a Ele. Precisamos estar dispostos, irmão, a fazer como aquele jovem rico. Não fazer como o jovem rico, mas fazer como Deus ensinou para ele e ele não fez. Né? Quando o jovem rico foi até Jesus, o que é que eu faço para herdar a salvação? Foi o que Jesus falou para ele. Os mandamentos, já cumpro todos os mandamentos, já faço tudo. Agora venda tudo que você tem, dê aos pobres e venha sem nada. Nós precisamos estar dispostos a vir para Jesus sem nada. Pastor, eu tenho que deixar tudo que eu tenho, todos os seus projetos, todos os seus sonhos, tudo aquilo que você acha que é melhor para você. Você tem que chegar diante de Deus e se entregar limpo e vazio e deixar o Senhor te encher, o Senhor apresentar qual é o projeto que Ele tem para você. Quem está entendendo? Foi assim com Paulo, irmão. Paulo tinha um projeto de destruir a igreja, não era doutor da lei, queria fazer do jeito dele. O Senhor derrubou do cavalo, deixou cego. Quem está entendendo? Paulo deixou tudo para trás. E depois, num lindo dia, o Espírito Santo disse assim: vai buscar Paulo. Vai buscar Paulo, porque eu já tenho uma obra preparada para ele. Traz Paulo, e Paulo vai agora pregar o evangelho em todo lugar. Que não era o projeto de Paulo, mas era o projeto de Deus. Quem está entendendo? Amém. Vamos ficar de pé para orar? Amém. Diga para o seu irmão: aprenda a temer, irmão. Temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria, meu irmão. Quem não teme não é sábio, né, irmão? Não é sábio. Não temer a Deus